Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso CT Entrevista para falar sobre um tema muito importante e delicado, né? Que é a questão do piso do magistério, muito justo, diga-se de passagem, mas que tem levado os prefeitos aí a reclamar que o governo federal deu o reajuste, mas não, né, dispõe das condições financeiras para que os municípios arquem com essa responsabilidade. E para falar sobre esse tema, nós já entrevistamos em outra oportunidade o presidente da ATM, o Diogo Borges, e hoje vamos falar com o outro lado da questão. Nós vamos entrevistar o Joelson Pereira, que é Sindicato de Assuntos Municipais do Sintete, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que vai falar para a gente sobre essa questão. Joelson, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Eu converso muito com os prefeitos e ouço essa mesma reclamação unânime, né? Mas olha, a gente não é que a gente não quer dar, é que a gente não tem as condições financeiras de. Como que você vê essa questão, Joelson? Kleber, primeiramente, boa tarde. Obrigado por mais uma vez estar abrindo o espaço seu e de debate para que a gente possa estar fazendo, né, os devidos esclarecimentos, né? Parabéns mais uma vez, você sempre com a sua credibilidade, com a sua visão é, imparcial da situação, sempre abre espaço para que a gente possa estar dialogando com a sociedade e com os trabalhadores de educação no geral. Bom, a onda agora é usar o termo fake news, né? Fake news para caracterizar uma informação quando ela não é verídica. Então, assim, eu começo dizendo que os prefeitos, eles, né, de uma forma, eu digo a grande maioria, eles não se dedicam a estudar sobre as políticas da educação, sobre as políticas do financiamento da educação, né? Então, por isso que eles reproduzem isso que a gente chama de fake news, de que o governo federal determina o reajuste, mas não dá as condições, ou seja, não manda o dinheiro. É fake news, né? A lei do piso ela foi criada em 2008, contestada na época por muitos governadores, apoiada por prefeitos, e o Supremo Federal, em 2012, bateu o martelo e disse: é constitucional, cumpra-se. Ponto. Né? De lá para cá, ela vem, né, com muita, digamos assim, não com a velocidade que deveria, mas vem avançando, principalmente no que diz respeito aos planos de carreira, porque a lei do piso, ela determina o piso, que é o chão, de onde partir. Né? Isso já foi um avanço muito grande, Kleber. Haja vista que antes a grande maioria dos professores, principalmente das redes municipais, ganhavam um salário mínimo. Trabalhavam, né, 40 horas semanais, sem tempo determinado para planejar, ou seja, era o tempo todo com o aluno, ganhando um salário mínimo. Naquela época não tinha nenhuma marcha de prefeito na Brasília para reclamar, para dar melhores condições para esses prefeitos. Só um pouquinho, qual é o tempo que eu tenho, para eu não me perder muito? Não, pode falando, pode falando. Não, ok. Então, a lei do piso ela trouxe esse avanço muito grande, que nenhum professor hoje pode ganhar, né, para uma carga horária de 40 horas, pode ganhar menos de que 4.420. Não sei exatamente, não dá para precisar, mas é algo bem próximo. Nenhum pode ganhar menos que isso. Acontece que os prefeitos, eles alegam que, mas o reajuste esse ano, vou pegar o desse ano, 14,95. O governo federal deu, mas não manda o dinheiro. Não é bem assim. A lei do piso ela é atrelada ao Fundeb, que agora é o Fundeb permanente, o novo Fundeb, que você acompanhou muito bem, né, a luta dos trabalhadores em educação, do Congresso, aqui no Tocantins, capitaneado pela a época deputada federal Dorinha, né, que aprovou o Fundeb permanente, que agora é uma peça constitucional, é uma parte da Constituição, como deveria ser. Né? Acontece que o reajuste do piso ele é atrelado ao aumento do custo aluno. Ou seja, o custo aluno foi reajustado em 14,95%. Ou seja, o aluno ano vai ter esse reajuste, o valor que é repassado por uma matrícula. Né? E isso, né, como é condicionante à lei do piso, automaticamente ela vem o recurso. O que acontece na prática? Né?
E aí, Kleber, eu estou nessa função aqui dos municípios, fazendo esse trabalho de levantamento de recursos, diagnosticando os municípios, levando proposta aos prefeitos que têm que tem uma relação republicana com o sindicato, uma relação democrática, levando alternativas, que às vezes realmente o município perde matrícula, perdeu matrícula, automaticamente que o Fundeb ele é repasse de acordo com o número de matrícula. Então, os prefeitos, o que é que eles fazem? Eles fazem simplesmente que não dá para pagar, mas o que acontece é má gestão. Aí tem um exemplo clássico, claro, aqui, que o Tocantins é exemplo, né, mau exemplo, que é as contratações desenfreadas. A gente sabe que o desemprego é uma realidade que está muito acentuada, que é cruel. Ninguém aqui está defendendo o desemprego, né? Mas os prefeitos têm buscado na educação, que é a pasta que mais vem recursos, que além do Fundeb tem os recursos próprios do município, que soma-se ao Fundeb para que dê o mínimo de 25%. Então, como essa pasta é maior em recursos, então virou uma espécie de válvula de escape, de cabide de emprego mesmo. Então, eu posso te afirmar com dados que a grande maioria esmagadora dos municípios que afirmam, dos prefeitos que afirmam que não tem dinheiro, você vai olhar, eles estão trabalhando com profissionais para além do que a demanda de matrículas necessita. Ou seja, se o Fundeb, os recursos vêm de acordo com o número de matrícula, você tem que ter um planejamento de um sistema educacional de acordo com o atendimento daquela demanda. É tantos alunos por professor, é tantas merendeiras por aluno, né? E isso virou assim, quando eu falo que os prefeitos eles não se preocupam em estudar sobre a política da educação, a política do financiamento, eu exemplifico. Eles criam escola, abrem escolas demais, puxadinho. Na zona rural, então, vira-se uma coisa que muito clientelista, paternalista, e com isso é os locais onde eles incham a folha da educação. Aí alega, aí na prática, não tem, pode vir um dinheiro que for, eles vão continuar estendendo essa má gestão de recursos e nunca vai dar. Aonde os municípios comprovadamente não conseguem, o recurso não consegue pagar, a União faz o complemento. Agora, por que esses prefeitos que alegam, prefeito alega que não tem dinheiro, eles não provocam o MEC, o FNDE? Porque eles vão ter que provar tudo isso. Eles vão ter que abrir, né? Todas as prefeituras que não têm relação com o Sintete, que alegam que não tem como pagar, que fecham as portas, né? Elas, né, escondem informações. Elas não tratam das informações, não alimentam os portais como deve ser alimentado, ou seja, manipulam informações. Tá? Você está dizendo para nós é o seguinte, que o dinheiro que vem do Fundeb, que é já calculado um custo por aluno, por matrícula que é feito, ele é o suficiente se o prefeito obedecer essa proporcionalidade de aluno, merendeira, de professor de merendeira por aluno, por um grupo de alunos, é o suficiente para ele pagar o piso sem ter nenhum problema de gestão. O piso e ainda cumprir a carreira. Por quê? A lei do piso ela trouxe um outro mecanismo de avanço, né? Que como a nossa federação, né, ela permite a autonomia dos entes federados, ela não pode, a lei do piso não poderia determinar um piso, um salário inicial para o graduado para frente. Porque o que vai dar conta disso aí são os planos de carreira locais. Por isso que a lei do piso tem um dispositivo que fala para os níveis além do nível médio, é os planos de carreira. Aí a gente tem uma estrutura básica nos planos de carreira que são você deve conhecer, porque você trata muito bem disso com os sindicatos da rede estadual. É a progressão, a evolução vertical e a horizontal. A horizontal por tempo de serviço, títulos e prova de conhecimento, e a vertical, que é por formação. Aí o nível 2 é um graduado. Aí quem vai dizer, o percentual que vai pagar mais do graduado para o piso
é os municípios, já de acordo, fazendo esse planejamento, com o número de matrículas, trabalhar com o número de servidores, de acordo com as demandas, como eu expliquei anteriormente. Né? Se fizer dessa forma, cara, não tem problema. A não ser que existe realidade do município do Tocantins que ele fica estagnado, não cresce, não, né? A taxa de natalidade cai, não atrai novos moradores, aí é uma realidade à parte, aí é onde se busca a complementação da União. Né? Mas Mas aonde se trabalha. há um mecanismo também para socorrer o município nesse caso. Sim, sim, a complementação da União. Tem na lei, a própria lei do piso fala, aonde não, né, cumpriu todos esses requisitos que eu falei, não deu o número de recurso, o valor do recurso não dá para pagar, aciona a União, que a União, né, deve fazer a complementação. E até 2026, a complementação da União, que até 2018 era 10%, vai para 23%, ou seja, vai mais que dobrar. E no caso do Tocantins, são poucos municípios, segundo o último levantamento, esse censo que está saindo agora, são cerca de 4 ou 5 municípios que têm essa regressão de recolhimento de população. Né? Isso. Em termos gerais, quer dizer, quantos municípios, vocês têm esse levantamento, estão cumprindo o piso e quantos não estão cumprindo o piso? Vocês têm esse levantamento? Esse ano, só dois municípios aplicaram o reajuste do piso nos seus respectivos planos de carreira. Porque os planos de carreira, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele é uma lei que é aprovada no município. Aí a CNM, agora, a Confederação Nacional dos Municípios, ela entrou ferrenhamente para bagunçar a coisa. Né? E, infelizmente, a ATM, ela ecoa mesmo essa narrativa aí da CNM de que não é para pagar o piso. Então, esse ano só dois municípios pagaram. O ano passado, a gente conseguiu, aonde os prefeitos abrem a porta para nós, né, dialogam, a gente conseguiu até dezembro, em 90% dos municípios, fechar os 33. E olha que é um reajuste, né, bem superior ao desse ano, também levando em conta que o ano retrasado nós tivemos 0 de reajuste. Né? Quer dizer, o então, ano passado, só confirmando, o ano passado, 90% dos municípios pagaram o piso, aquele piso anterior. Então. Conseguir, não, o piso em si, porque, como a gente fala, o debate aqui é a aplicação do piso nos planos de carreira. O piso em si, só 2 municípios não pagaram. Aí, se você me permite, eu cito os 2 aqui. Não. Posso citar? Claro, pode citar. Município de Mateiros. Não, são 3. Município de Mateiros, Chapada da Natividade e Araguacema. Esses não pagaram o piso, que é o mínimo, né? Descumpriram. Tanto é que Mateiros, você tem acompanhado, o Sintete ingressou com ação, ele não vai mais poder contratar, justamente aquilo que eu falei. Contrata-se demais, né, desnecessariamente, para manter o emprego, né, salve aí a justificativa dele, mas, em contrapartida, descumpre uma lei que é o mínimo. Lá, no caso desses municípios, eles descumpriram a lei do piso. Não pode ganhar. Ou seja, contrata fora daquela proporção que você colocou, e aí não tem como o dinheiro que vem ser suficiente para pagar o piso para todo mundo, né? Exatamente. E isso virou uma cultura. Por isso, infelizmente, uma má cultura, né? Por isso que eles ficam dizendo não dá, mas não se propõem. Tem municípios que o ano passado a gente fez greve, né? Prefeitos extremamente autoritários. Cara, tu imagina, eu não imaginava mais a essa altura, né, da nossa evolução democrática, ter prefeito que fala assim, a minha cidade, quem manda sou eu. É inadmissível um professor ganhar R$6.000. Que é isso? Onde é que nós estamos? Merendeira, para que merendeira quer estudar? Olha só a cabeça dessas pessoas. É o coronelismo mesmo. Né? Então, a gente ainda se depara com isso, né? E eu ressalto que aonde há o compromisso com a valorização e, principalmente, cara, com a qualidade do ensino, né? A qualidade do ensino,
a coisa anda. Aí a gente tem muitos exemplos de município que houve greve, depois a gestão chamou o sindicato, sentamos, avançamos, né? E a gente, depois que ele apresentaram as informações, a gente viu que realmente a gente precisava assumir aquela postura de contribuir, né? Contribuir, e os municípios estão avançando. Exemplo, Colmeia, fizemos greve ano passado, trabalhamos até o apagar das luzes de 2022, né, junto à gestão, né, o sindicato, eu, a presidente Holanda, e esse ano ele conseguiu, né, cumprir o que foi acordado até dezembro, e agora a gente vai trabalhar conjuntamente, democraticamente, republicanamente, para que avance, né? Houve necessidade de fazer uns ajustes lá no sistema, ele cumpriu, né? E agora assim, a gente conseguiu contribuir com o planejamento lá da educação. E eu vou te falar outra coisa: esses municípios que nega, que os prefeitos e prefeitas fecham a porta e dizem que não recebe sindicato nenhum, eles sempre têm na frente deles uma consultoria paga a peso de ouro, muitas vezes até para distratar os servidores dos trabalhadores da educação, para dizer que eles precisam, ou seja, desmerecendo o trabalho deles, mas não tem dinheiro para pagar o reajuste do piso na carreira. Ou seja, olha a contradição. E esses caras que prestam consultoria, eles vêm a peso de ouro, eles não vêm trabalho voluntário, né? Não tenho dinheiro para dar aqui um reajuste para os servidores, para melhorar, mas eu tenho para fazer a contratação dessas consultorias, né? Enfim, cara, essa é uma realidade no Tocantins. Você está dizendo são duas coisas. Uma coisa é pagar o piso e outra coisa é aplicar isso no plano de cargo e salário. No plano de carreira. Qual a diferença? Explica para nós. O piso ele é obrigatório, né? Quem tem, a maioria dos municípios aqui do Tocantins tem poucos servidores com nível médio, pouquíssimos. Eu estou até fazendo um estudo, mas o presidente Fábio Lopes aqui da Regional de Palmas, a gente precisa sentar para ver esse percentual de servidores que têm só o nível médio, ou seja, que são só o piso. Mas dá para ver que são muito poucos. Então, quem é que mais se beneficia com esse reajuste do piso no início de 14,95? Os contratos. Porque eles não. Então, eles vêm e já recebem. Os outros, né, servidores, a grande maioria, Kleber, e você sabe que estudar, fazer formação superior não é fácil, né? Eles têm de graduação para frente. A grande maioria dos nossos trabalhadores na educação do quadro magistério aqui já são especialistas, né? Ou seja, fizeram graduação e especialização, né? Então, o que a lei do piso fala? É o início, piso, início e carreira. O plano de carreira, na grande maioria dos municípios aqui que tem, eles são bem claros, existe uma diferença, 10% para o graduado, a mais do piso, 10%, e assim sucessivamente. O que eles querem é nivelar todo. Primeiro eles falam assim, não, nós já estamos pagando acima do piso, então a gente não tem a obrigação de dar o reajuste. Olha a outra fake news, desconsiderando a lei municipal. Desconsidera a lei municipal, que a lei do piso, com os planos de carreira que são leis municipais, eles formam um matrimônio perfeito. É para formar um matrimônio. Quando vem dentro de um planejamento, de uma responsabilidade fiscal, anda que é uma maravilha, né? Então, é isso que acontece. O piso, salário inicial, quando reajusta ele, tem que reajustar automaticamente todos os outros níveis. É cascata, quer dizer, isso aí tem exatamente. Todas as evoluções da categoria dentro da estrutura. Exatamente. Senão, o que é feito? Não está sendo feito. Aí eu vou citar Palmas como um exemplo mau, ruim. A época, o Amasta ele criou uma lei municipal, trazendo a database para dia 1º de janeiro, todos os servidores, e colocando na proposta inicial, tu acompanhou bem isso aí, é que tu acompanha tanta coisa, né? Mas se tu puxar aí na memória aí que você tem nos seus HD, você vai ver. Aí ele trouxe o INPC, e nós da educação entramos mesmo, paralisamos, fizemos um protesto, falou, não, a educação, exceto a educação, que tem a lei do piso e recursos próprios. Conseguimos colocar essa brecha.
lá, abrir esse precedente. No entanto, no ano seguinte da aprovação dessa lei, o reajuste do piso ficou muito próximo da inflação e ele deu inflação para todo mundo. Aí assumiu a Cíntia e continuou praticando essa metodologia, né? O que acontece? Está achatando, que não precisa ninguém ser um expert em matemática para saber. Por exemplo, Palmas, no ano passado, o piso 33,24%. Os contratos, e quem tem um nível médio, teve esse reajuste. Agora, por exemplo, o graduado teve o INPC, 10,12. Olha só o tanto que achatou, diminuiu a distância. Então, comecei a fazer esses estudos também para ver, Palmas especificamente, o que a gente está perdendo. Eu não concluí ainda, mas, a grosso modo, dá para dizer que de 2017 para cá, o graduado para frente já teve uma diminuição no seu salário em relação ao reajuste do piso, salário inicial, em relação aos contratos, de quase 35%. E numa inflação inversamente proporcional. Enquanto o nosso salário está caindo, a inflação está né, aumentando. Então, Palmas é um péssimo exemplo disso aí. Pega o índice do piso, aplica em quem está na base, mas aplica o índice do INPC, do restante. Do IPCA para o restante. Que é o restante. Aí vai achatando. Diminuindo a distância entre um e o outro. Tá, entendi. Exatamente. E isso também acontece em boa parte das prefeituras aí do município, que copia o mau exemplo de Palmas, né? Infelizmente, a capital ela é o reflexo disso, né? Ela acaba que colocando, sendo referência para muitos. Como é 1º de janeiro, e aí nesse ponto eles vêm cumprindo fielmente a data, né? Em boa parte dos municípios fica esperando Palmas falar, mas Palmas só deu isso aqui, então nós só vamos dar isso aqui também. Então, Palmas está sendo um mau exemplo, né, no sentido de achatamento do salário dos profissionais do magistério. Agora, existe uma legislação que obriga que seja aplicado esse aumento do piso para todas as evoluções? Como que é? Ou fica a critério do gestor? Não, eles fazem questão de interpretar da forma deles, mas é o seguinte, a lei do piso, lei 11.738, e os planos de carreira, que é uma lei municipal, número tal, né? Lá está o piso no início da carreira, nos planos de carreira municipais. Né? Aí tem quanto que o graduado ganha mais do que o piso. Vou dar um exemplo, 10%. Então, já é 10% a mais. Ali já está implícito, né? Porque se não fizer aquilo ali, Gurupi, por exemplo, é outro um município péssimo exemplo, né? Que o ano passado tinha graduado, né? Houve uma greve lá. Olha só o mau exemplo de Gurupi, cara, um péssimo exemplo, uma cidade que tem um comércio pujante, que é uma referência, acho que é a 3ª maior do estado, né? Lá, o ano passado, tinha professores graduados recebendo um piso, recebendo o mesmo do nível médio, né? Então, Palmas, se continuar assim, não vai, nesse ritmo, não vai 10 anos. Não vai 10 anos para todo mundo estar ganhando piso. Entendi. Né? Ou seja, eles estão procurando justamente fazer essa equalização, quer dizer, ao invés de ser para cima, para baixo, né? Nivelamento por baixo, né? Aí, ou seja, só para deixar claro para as pessoas, que dentro do plano de cargo e salário existe uma proporção de diferença entre uma evolução e outra. Se o cara é graduado, especialização, mestrado, doutorado. Ou seja, se, por exemplo, o graduado tem que ganhar 80% do mestrado, por exemplo, não pode perder essa proporção. E com essa política, essa proporção está sendo desfeita. Essa é a questão. Exatamente. Né? Eles estão desconsiderando os planos, uma lei municipal, como se a lei municipal não fosse uma lei, né? Aplica o plano e esquece a lei municipal que estabelece o plano de carreira da categoria. Isso. Aí tem até um bordão da parte deles. Não, nós já estamos pagando para acima do piso. Lajeado é um outro péssimo exemplo. Né? Estamos pagando aqui, todos já ganham acima do piso.
Então, nós não temos obrigação de pagar, porque a lei do piso fala que ninguém pode ganhar menos de 4 mil, só que ali ele esquece de dizer nível médio. Aí, quando vai olhar para o quadro dele, a maioria tem até já mestre, né? Aí desestimula, é outro. Isso é importante deixar claro, que esse piso é para nível médio, é isso, né? Nível médio, magistério nível médio. Né? Aí outra consequência negativa que isso traz é o desestímulo para a pessoa continuar buscando conhecimento, né? Buscando conhecimento. Porque eu já ouvi muitos colegas desestimuladíssimos falar assim, que adianta eu buscar fazer um mestrado se aqui eu tenho uma especialização? Estou ganhando R$ 100 a mais que o piso, né? E eu paguei faculdade particular, paguei curso de pós-graduação, porque o município não me ofertou nenhuma vantagem, nada, e agora... Então, ou seja, vai na contramão do que é um plano de carreira. O plano de carreira, ele vem, quando você olha para ele, você fala, não, se eu fizer um mestrado, eu vou ganhar 20% a mais do que eu estou ganhando hoje. Né? Aí já estimula, né? Já estimula você a estudar. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá vendo como é cruel essa política de Sim, desorganização? É muito cruel. Interessante. Agora, assim, você deu os péssimos exemplos, mas nós temos bons exemplos aqui no Estado? Temos bons exemplos. Aí eu vou falar, esse ano aqui, temos a prefeitura de Itacajá, né, que já aplicou o piso. O ano passado, a gente teve a Lagoa da Confusão, né? Que não Casiara lá, a prefeita, além né, ganhamos uma ação de um quinquênio, então, assim, ela fez um esforço tremendo, né, porque ela pegou o impacto de uma ação judicial que ela teve que incorporar, teve gente lá que teve, além lá não conseguiu dar os 33, mas por quê? Ela deu 25. Teve gente que teve 30% da ação do quinquênio, ou seja, teve pessoas lá que ganhou 40% a mais no seu vencimento, né? E lá é uma gestão que dialoga demais com o sindicato. Lá não tem consultoria externa, o secretário é de carreira do município, a prefeita é professora do município, né? Então, assim, é uma visão diferente, é compromisso que eu vejo. Divinópolis, né? Divinópolis também, né? Divinópolis. Abreulândia. Bom, e são cidades pequenas, mas... São cidades pequenas. João, agora, pelo que você está falando, vocês encontram muitas barreiras com prefeitos para que o sindicato tenha voz, possa fazer essa interlocução da categoria, é isso? Sim, tem. É aquela coisa, onde as coisas não avançam, a exemplo de Marianópolis, lá foi 0, não teve nada. Né? Eu citei lá porque tem uma carreira, né? Mas a gestão o ano passado lá foi a primeira na história a não aplicar reajuste dos professores. Temos, como eu citei, a Chapada da Natividade, temos Taguatinga também. Taguatinga lá, além da negação dos direitos, é a perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras. Teve uma greve também, né? Recentemente teve um movimento por lá. Teve uma greve lá, a gente fez um acordo lá com o prefeito em ata, o prefeito não cumpriu. Ao contrário, depois que cessou a greve, que a gente suspendeu a greve, ele foi para cima com medidas de retaliação, corte de ponto, processo administrativo, né? Lá é um exemplo que não deve ser seguido, né? E assim, a gente eu reforço, o nosso jurídico está em cima. Infelizmente também, Kleber, a justiça, na hora de conceder uma liminar, ela é rápida demais, a gente não consegue ter. E na hora de rever, é muito lenta, muito lenta. O olhar para nós é mais demorado, né? Mas a gente tem conseguido, aonde a gente tem tido enfrentamento com esse modelo de gestão autoritária, demora 1 ano, 2 anos, mas a gente vence, a gente consegue provar que os trabalhadores não fizeram greve por vaidade, né? Fizeram greve por defender. Primeiro, porque fizeram greve porque cessou todos os canais de diálogo e negociação. E a única forma que se tem é ir para as ruas e denunciar. Porque esses prefeitos, eles costumam o quê? Prefeitos e prefeitos.
Eles costumam vender uma imagem para a sociedade, né, de que está tudo maravilhosamente bem. São prefeitos que não são tão midiáticos devido à não habilidade nas redes sociais. Mas, como é cidade que eles vão para a rua, fazem festas, festejam, aquela coisa de estar lá, né? Enquanto os trabalhadores ficam lá sofrendo. E o sindicato tem esse papel de organizar, conscientizar também que não é só a diretoria do Sintet que tem que buscar mecanismos para efetivar seus direitos. Você que está ali, ó, diretamente com o pai, a mãe do seu aluno, né? Que o professor ainda bem, Kleber, é uma autoridade, né? A gente ainda desfruta ainda dessa, né, de andar na rua, o professor e ser abraçado por alunos, ex-alunos, ser reconhecido, né? Então, a gente tem esse trabalho, olha, é conscientizar, não é falar mal do prefeito, não é ser contra o prefeito ou a prefeita, é conscientizar. Aqui tem um direito que está sendo negado, né? E vale destacar também que aonde a Câmara de Vereadores, Kleber, ela consegue compreender isso e faz o seu papel dentro né, do seu quadrado, as coisas avançam também. Agora, quando a Câmara de Vereadores é uma extensão da prefeitura, aí o que a gente vê, né, é vereadores indo para a rua falar mal de professor, distorcer, praticar fake news da forma mais perversa que existe, né? É a nossa luta, cara. Encerrando aqui, a onda hoje é político falar para todos os lados que educação não é gasto, é investimento. Mas então quer dizer que na prática não é bem assim, né? Cara, quando desce do palanque, né, infelizmente, né, tem um prefeito que ele é magoado comigo até hoje, né? E a gente fez um ato lá e eu peguei o folderzinho de campanha, alguém me entregou, né? E eu fui ler, né, cara? E li para a população, a gente estava numa praça, né? Eu falei, cara, mas o que é isso? Como é que você promete uma coisa dessa e tal? É uma coisa tão simples para fazer, é só você aplicar direitinho os recursos e tal. Aí ele ficou zangado, disse que eu chamei ele de ladrão, que eu ofendi, né? Outro ficou magoado porque a gente fez um card dizendo assim, aí colocamos, o Sintet colocou, aplicando o calote, né? Aí ele ainda me ligou, né, que eu ofendi, que ia entrar com ação na justiça. Ou seja, né, na hora de encarar a realidade dos fatos, eles optam por estar tentando intimidar, se fazendo de vítima, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa, Kleber, é de uma nova consciência política, né? Não só dos trabalhadores em educação da sociedade, mas como também dos gestores, né? Da parte do executivo, que tem, que tem, de fato, a missão, a partir do momento que são eleitos, em estar cuidando, principalmente das futuras gerações. Com certeza. Né? Das futuras gerações. É fundamental. O país, se a gente não decidir realmente levar com seriedade a educação e a qualificação e a valorização do professor, está na base de tudo isso. Nós não temos como falar de um futuro melhor para o país. Joel, olha, eu agradeço muito o bate-papo, foi muito esclarecedor, né? Um tema polêmico, mas que tem realmente uma explicação técnica que é importante que todo mundo conheça. Muito obrigado por falar com a gente. Cléber, eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigado, meu amigo, e fique com Deus. Tá certo, então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Aí vocês agora compreendem melhor sobre essa questão do piso, né? Nós temos também aqui entrevista com o presidente da ATM, o Diogo Borges, ele também fala sobre essa questão. Qualquer coisa, vão lá no canal da coluna do CT e procurem lá, que está fácil para encontrar, está, se não me engano, no quadro Conversa de Política. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos para informação ir bem longe, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.